Começou na manhã de hoje o júri popular de 3 skinheads neonazistas, os carecas nazistas, né? Acusados de atacar judeus com socos e facas em Porto Alegre. É um grupo extremamente violento, é um grupo racista, né, que prega esse tipo de injustiça. Segundo o Ministério Público, esse grupo aí, aqui de Porto Alegre, faz parte de uma organização que é nacional, na realidade, né? Uma organização criminosa que prega, como falei, o preconceito, principalmente contra grupos raciais e sociais. Os carecas do Brasil, os skinheads. Em inglês, skinheads é cabeças peladas, cabeças carecas, né? Esse crime aí foi registrado em 2005, somente agora, 14 anos depois, está sendo julgado por esse júri popular. E esse crime ocorreu em um bar na Cidade Baixa. A repórter Bruna Osterman está ao vivo, agora vai conversar ao vivo com a gente e nos traz informações sobre esse julgamento que começou hoje, na manhã de hoje. Oi, Bruna, tudo bem? Bom dia. O que você pode falar mais pra gente aí? Oi, Coelho, bom dia para ti, bom dia para o pessoal que nos acompanha. Estou falando um pouco mais baixo porque a gente está dentro do fórum, aliás, a porta onde acontece o salão do júri é essa aqui atrás de mim e está fechada porque está sendo ouvida nesse momento uma das vítimas. 2 vítimas foram chamadas como testemunhas de acusação, uma já terminou seu depoimento e agora está sendo a segunda. As 2 pediram para que o plenário fosse esvaziado, não quiseram depor na frente tanto dos réus quanto da imprensa, quanto de outras pessoas. Portanto, a sala está fechada e ninguém tem acesso ali, apenas, é claro, os advogados de defesa, promotores, juízes e, é claro, os jurados. Aliás, os jurados que foram sorteados hoje são 5 homens e 2 mulheres. Esses 3 réus de hoje estão sendo acusados de tentativa de homicídio qualificado, formação de quadrilha e racismo. Para tentar explicar um pouco, na verdade são 3 julgamentos, de cada um vai ter 3 réus. Um já aconteceu, os 3 foram condenados e vão cumprir 13 anos de pena, né, de prisão. Esses 2 dos acusados de hoje já estavam sendo acusados em um outro julgamento que aconteceu em novembro. Só que o julgamento de novembro foi anulado já quase no finzinho, porque uma pessoa que estava no plenário se manifestou, começou a gritar, dizer que um dos réus era inocente. Isso acabou abalando ali uma pessoa do conselho de sentença, um dos jurados, e esse julgamento de novembro acabou sendo anulado. Aí o que a juíza fez? Pegou 2 dos réus desse julgamento de novembro e juntou com um que seria julgado só em outro julgamento, porque esses 3 que estão sendo julgados hoje seriam da mesma facção que se chama Carecas do Brasil. Coelho, a gente vai continuar por aqui atualizando como vai esse julgamento e logo mais, depois aí de mais notícias, inclusive atualizações sobre o ex-presidente Temer, a gente volta também atualizando o caso e esse julgamento aqui no Fórum de Porto Alegre. Vamos voltar a falar ao vivo com a Bruna Osterman. Ela está lá no fórum, está acompanhando esse julgamento popular. Põe a Bruna aqui, por favor. Oi, Bruna, pode falar. Oi, Coelho, segue aqui no Fórum de Porto Alegre o depoimento de uma das vítimas, portanto, salão fechado. Vamos lembrar um pouco o que aconteceu lá no dia 8 de maio de 2005. Esses 3 rapazes, né, na época eram 3 jovens, como você bem disse, usavam o kippah, que é aquela espécie de chapéuzinho que os judeus usam na cabeça, e aí eles foram agredidos por pessoas que são identificadas com esses grupos skinheads de ideologia neonazista. Aí a pergunta que você fez de por que demorar tanto, quase 14 anos, afinal de contas, para serem julgados, eu fiz também para a juíza que está presidindo aqui os julgamentos e ela deu uma explicação. Vamos ouvir. Estou muito preparado para um depoimento que pode favorecer os réus, como pode desfavorecer a eles próprios, Rafael e Ana Paula, né? Eu acho que eu já tinha referido antes, pode reabrir o processo contra eles, dependendo do que disserem. Essa foi a explicação da juíza sobre a anulação do último julgamento que aconteceu em novembro. Havia 2 réus que estão aqui hoje e esse depoimento acabou sendo anulado porque
Uma das pessoas que estava no plenário é um ex-réu, era uma pessoa que havia sido apontada como réu pela Polícia Civil. Ele acabou se manifestando, mas dessa vez a juíza disse que acredita que não vai acontecer essa motivação para anulação, porque além de saberem que esse ex-réu é capaz de fazer isso, portanto a segurança aqui do fórum já está atenta à presença dele, foram chamados 5 ex-réus para deporem como testemunhas de defesa. Mas a juíza aí explicou, então, portanto, que acredita que eles não vão depor, até porque podem produzir provas contra si mesmos. Eles são ex-réus, aí podem acabar se tornando réus. Agora vamos ouvir o que ela falou a respeito da demora para acontecer esse julgamento, aí, quase 14 anos depois do crime. Aquele julgamento aconteceu uma situação com um dos ex-réus, o réu que foi impronunciado, que apareceu no plenário, disse algumas coisas, os jurados ficaram sem condições de julgar. Aliás, foi muito problemático, porque já tinha terminado até a réplica. Então o Ministério Público tinha terminado de falar, e a defesa ia começar a tréplica. Pois é, então, a demora desse julgamento acontece porque de 2005, quando aconteceu o crime, até 2009 foram ouvidos réus, testemunhas, muita gente. Isso tudo demorou, então, cerca de 3 anos e pouco. E depois de 2009, a partir de 2010, as defesas realizaram muitos recursos para impedir o julgamento, para impedir que fosse júri popular. E aí demorou muito também um dos recursos no próprio Tribunal de Justiça, que foi até o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, onde até foi rápido, mas como até chegar lá demorou muito. Esse julgamento acontece só hoje, aliás, o segundo julgamento, né, terceiro se for contar o que foi anulado. Nesse momento, como eu disse, uma das vítimas está falando, a primeira vítima e essa pediram para que esvaziassem ali o plenário, porque eles não queriam depor nem na frente dos réus, nem na frente da imprensa. Eles dizem que tem medo. Inclusive, através de informações do Tribunal de Justiça, a gente conseguiu ter acesso aí a alguns comentários, alguns depoimentos feitos pelas vítimas, e um deles disse que até pouco tempo atrás tinha muito medo até de usar o kipá, justamente por causa dessa ação truculenta, dessa violência, dessa tentativa de homicídio, como está sendo apontado pelo Ministério Público. Essas duas vítimas, a primeira que já falou, foi a única que acabou não sendo agredida por faca, né? Ele contou que assim que começaram as agressões, ele conseguiu fugir, se escondeu na rua Sofia Veloso, e aí depois, agora está sendo ouvida uma das vítimas que sim teve ferimentos de faca. A gente ouviu, logo antes aqui de começar o julgamento, um dos assistentes de acusação, que é um advogado de uma das vítimas. Vamos ver o que ele falou. Movidos por uma cegueira e por um radicalismo brutal e pelo ódio, promoveram esse ataque. Todos os réus foram identificados não só pelas vítimas, como pelas testemunhas. E por isso mesmo o Tribunal de Justiça manteve o juízo de pronúncia e os remeteu a júri. É importante que a população fique alertada que esses acusados se utilizaram de todos os mecanismos possíveis para retardar esse julgamento. Chegou aí até ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, houve diversas tentativas de desqualificação da instrução, e os sucessivos juízos que se envolveram afirmaram os suficientes indícios de autoria e de materialidade que remete ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Além de terem sido identificados pelas vítimas e por testemunhas, os promotores também trouxeram aqui para o salão do júri alguns objetos que têm aí o símbolo do nazismo, enfim, para comprovar. Esses objetos foram encontrados na casa dos réus. Coelho. Obrigado, Bruno. Me chama a atenção, durante tanto tempo, os réus ficam pagando advogados. É gente com grana, né? É gente com grana, é nazista, né, cara? Quem tem simpatia pelo nazismo não é frouxo, não. Não é gente ali com chinelão, não. É gente graúda. Pagar advogado por 14 anos, né? Isso aí faz lavagem cerebral, isso às vezes vem de pai para filho, de filho para avô. Tem muito simpatizante aí do extermínio no mundo. Aliás, essa onda direitista no mundo está nos mostrando que isso é extremamente presente na nossa sociedade, né? Como tem gente que venera a morte, a crueldade. Tá aí um exemplo.